bom dia. Aqui é a Caroline, do Satisfeita na Graça. Nós estamos no áudio de número 31 do livro Amor e Respeito, do autor Emerson Eggerichs, da editora Mundo Cristão. Ordem hierárquica. Aprecie o direito dele de proteger e prover. Um velho ditado faz uma observação. Os tolos se apressam a conseguir no caminho por onde os anjos temem andar. Desde que comecei a compartilhar a conexão entre amor e respeito pelo país, tenho me disposto a ser tolo o suficiente para usar termos que não são politicamente corretos. Uma dessas palavras é hierarquia. Em alguns grupos, as mulheres ouvem essa palavra e pensam imediatamente na mentalidade chauvinista. O homem domina sobre a mulher. Este é um mundo de homens. Os homens são superiores e as mulheres são inferiores, e assim por diante. Não posso, de fato, culpar essas mulheres, porque, com o passar dos séculos, os homens usaram as escrituras de maneira ignorante, abusiva e até mesmo maligna. Eles justificaram todo tipo de tratamento terrível às mulheres, tudo em nome de a Bíblia assim o diz. Mas a Bíblia não o diz assim. Ela diz algo muito diferente daquilo que é defendido pelos chauvinistas. Também diz coisas muito diferentes daquilo que as feministas proclamam. No capítulo 16, mencionei o profundo desejo que Deus colocou no homem de sair para o campo para trabalhar e realizar. Outro desejo que Deus colocou no homem é o de proteger e prover sua esposa e sua família e, se necessário, morrer por elas. Este desejo de proteger e prover é parte da trama do tecido de um homem. O exemplo óbvio é o seguro de vida. Apenas nos Estados Unidos, bilhões e bilhões são gastos em prêmios de seguro de vida comprados principalmente por homens. Por quê? Porque causa de seu instinto de prover. Eles passam a ter um senso de segurança e tranquilidade ao saber que sua família será cuidada se eles morrerem. Qual é o verdadeiro significado de hierarquia bíblica? Tudo isso pode ser muito bom, dizem-me algumas mulheres, mas de que modo a disposição do homem de me proteger e prover o coloca acima de mim em algum tipo de hierarquia? Com o passar dos anos, conversei com muitas esposas que são tão controladas pelo medo que sentem da liderança do marido que, em geral, reagem mostrando desprezo e abusando verbalmente dele. Creio, porém, que quando uma mulher compreende a hierarquia a partir de um ponto de vista bíblico verdadeiro, isso alivia a maioria de seus medos, se não todos eles. A passagem que fala sobre a hierarquia bíblica é Efésios 5, de 22 a 24. Em algumas traduções, a expressão sujeitar-se é traduzida como ser submissa. A palavra grega aqui é upotasso, uma palavra composta que significa ter precedência ou colocar debaixo. Deus não está entregando aos maridos uma carta branca intitulada superior. Ele está atribuindo aos maridos uma enorme responsabilidade, como Paulo claramente destaca nos versículos que se seguem. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga ou qualquer coisa semelhante, mas santa e inculpável. Aqui são apresentadas claramente a responsabilidade de ser o cabeça. Ao marido é atribuída a impressionante responsabilidade de amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É por isso que um marido bem intencionado e que compreende essa passagem vê como uma responsabilidade proteger a esposa. Ao mesmo tempo, a esposa é chamada a colocar-se debaixo dessa proteção. É a definição bíblica da hierarquia. Não é uma superioridade masculina para depreciar o feminino. É a responsabilidade masculina de colocar-se acima do feminino e protegê-lo. A maneira como isso funciona no relacionamento entre marido e mulher no casamento pode apresentar alguns contornos interessantes. Existe a possibilidade de que o conceito de hierarquia bíblica levar ao abuso?
Um homem pode tirar vantagem do fato de ser cabeça da família, desprezando e até mesmo abusando de sua esposa e de seus filhos? Sim, isso é possível. Mas uma mulher não deveria recusar-se a permitir que seu marido seja cabeça em razão disso. Se o marido é mal intencionado, o abuso acontecerá de qualquer maneira, independentemente de qual seja a estrutura da família. Qualquer papel hierárquico atribuído a ele não tem nada a ver com o abuso. O homem mal intencionado sempre trata de maneira abusiva aqueles que estão ao seu redor. Se um homem é bem intencionado, no respeito de sua esposa e sua posição hierárquica, não o levarão a cometer abuso, porque essa não é a natureza dele. Ele não usará sua posição de chefe da família contra aqueles a quem ele deve amar e proteger. Paulo versus a cultura de hoje. No capítulo 5 de Efésios, Paulo esboça o relacionamento conjugal ideal. A esposa é sujeita a seu marido e está debaixo da proteção dele. O marido ama sua esposa e está disposto a morrer por ela. A última coisa que ele gostaria de fazer é tirar vantagem dela, desprezá-la ou tratá-la como inferior em qualquer aspecto. A maioria das esposas a quem aconselhei concorda com este quadro ideal até certo ponto. Uma esposa disse: "Eu quero que ele seja o cabeça, só quero saber se ele tem minhas necessidades em seu coração." Quando as esposas dizem que desejam que o marido seja o cabeça, elas querem dizer nem mais nem menos, apenas o certo. A esposa evangélica não se opõe ao ensinamento bíblico, ela se opõe aos extremos a que maridos podem chegar. Ela não quer que ele a domine, mas ao mesmo tempo não quer que seu marido dependa dela. Como sempre, porém, as pressões da cultura secular em que as famílias cristãs vivem muitas vezes causam confusão e contradição. É comum os dois cônjuges terem de trabalhar para conseguir pagar as contas. Em muitos casos, a esposa ganha tanto quanto o marido, e às vezes até mais. Este é um enorme trunfo que tenta a mulher a pensar que não está sendo tratada como suficientemente igual. Nos lares agitados de dois salários de hoje em dia, é fácil fazer com que o conceito de chefia e a submissão da esposa comecem a parecer fora de moda e antiquados. O problema que muitas mulheres têm hoje, incluídas as esposas cristãs, é que querem ser tratadas como princesas, mas lá no fundo hesitam em tratar os maridos como reis. Não estão dispostas a reconhecer que no fundo da alma o marido quer ser aquele que provê e protege. Ele quer ser um guarda-chuva de proteção que morreria voluntariamente por sua esposa se fosse necessário. Quando nos casamos, Sara expressou seu medo de que não tivéssemos recursos financeiros suficientes. Ela fora criada por um dos pais e sabia muito bem como era ter pouco dinheiro durante muito tempo. Então disse a Sara: "Eu sou o responsável, eu vou prover. Você não precisa se preocupar com isso." Ela conta que isso tirou um peso de suas costas e não se preocupou mais. Sara optou por confiar em mim. Se ela tivesse permanecido preocupada e continuasse a perguntar: "Teremos dinheiro suficiente?", ela teria me estressado como poucas coisas conseguiriam fazer. Como desanimar o marido com 7 palavras? O desejo de prover minha esposa é algo que Deus colocou bem fundo em minha alma, e a propósito na alma de todo homem. É verdade que os homens são muito sensíveis a críticas nessa questão de prover a família. Sara e eu havíamos acabado de encerrar uma conferência sobre amor e respeito, quando um casal veio até nós e nos contou sua história. Parecia que eles haviam acabado de construir uma nova casa, e o outro casal perguntou se podiam lhes fazer uma visita. Os novos proprietários disseram: "Claro que sim, podem vir." Pouco tempo depois, começaram a mostrar ao casal sua nova bela casa, que tinha tudo o que se pode imaginar. Lindos acessórios, tampos de granito, eles não pouparam em nada. Na metade da visita, quando estavam descendo as escadas depois de terem olhado todos os quartos e suítes do andar de cima, a esposa visitante voltou-se para seu marido e disse: "Você precisa arrumar logo um segundo emprego." O casal que estava recebendo ficou surpreso diante do comentário da mulher. Os dois puderam ver o espírito do marido afundar, bem diante de seus próprios olhos. O casal visitante foi embora alguns minutos depois. O que é duplamente triste nessa história é que a esposa que fez o comentário a seu marido quanto à necessidade de ter um segundo emprego
provavelmente nem mesmo percebeu o que fez. Ela estava simplesmente comentando sobre a grandiosidade da casa que eles estavam visitando e nunca pensou que aquilo que estava dizendo pudesse ferir os sentimentos de seu marido. Mas eles foram feridos porque ela simplesmente não entendia seu marido ou a necessidade de mostrar-lhe respeito. É uma boa regra para uma esposa sempre perguntar a si mesma: aquilo que estou prestes a dizer ou fazer vai chegar a ele como respeitoso ou desrespeitoso? Mostrando respeito à luz de velas. Há muitas formas de se mostrar respeito a seu marido. Procure maneiras de apreciar o desejo dele de proteger e prover, especialmente quando as coisas não estiverem indo muito bem para ele. O Dr. Hill, um ministro dinâmico que atuou como pastor titular da Igreja Batista Missionária Monte Sião, em Los Angeles, perdeu sua esposa Jane, vítima de um câncer alguns anos antes. Durante o funeral, o Dr. Hill descreveu algumas das maneiras pelas quais ela o tornou um homem melhor. Quando era um jovem pastor em dificuldades e tinha problemas com seu sustento, ele chegou certa noite em casa e encontrou tudo às escuras. Quando abriu a porta, viu que Jane havia preparado um jantar à luz de velas para dois. Ele achou que essa era uma grande ideia e foi ao banheiro para lavar as mãos. Tentou acender a luz, mas não conseguiu. Então foi tateando até o quarto e mexeu no interruptor. A escuridão permaneceu. O jovem pastor logo voltou para a sala de jantar e perguntou a Jane por que a eletricidade estava desligada. Ela começou a chorar. Você trabalha tanto e nós estamos tentando, mas está muito difícil. Não tinha dinheiro suficiente para pagar a conta de luz. Não queria que você soubesse disso, então achei que poderíamos simplesmente jantar à luz de velas. O Dr. Hill repetiu as palavras de sua esposa com intensa emoção. Ela poderia ter dito: nunca estive nessa situação antes. Foi criada no lar do Dr. Kelters e nossa luz nunca foi cortada. Ela poderia ter ferido meu espírito, poderia ter me arruinado, poderia ter me desmoralizado, mas em vez disso ela disse: de um jeito ou de outro, nós teremos a luz de volta, mas hoje é noite, vamos jantar à luz de velas. Essa história é tocante, é um estudo de caso de como uma esposa deveria apreciar o desejo de seu marido de proteger e prover. É bem possível que a senhora Hill não tivesse em mente uma definição completa da hierarquia bíblica quando acendeu aquelas velas, mas ela instintivamente sabia como apoiar seu marido e apreciar o desejo dele de proteger e prover. Como o Dr. Hill admitiu, ela poderia ter ferido seu espírito com palavras de crítica ou sarcasmo. Os homens se veem acima de sua família. É por isso que o marido fica extremamente sensível durante conflitos quando ouve o que parece ser desprezo. Pode ser que a esposa, cor-de-rosa, não se veja como alguém que está desprezando o marido durante uma discussão acalorada sobre finanças. Ela está apenas contando-lhe como se sente, de modo que ele possa responder com amor e simpatia. Contudo, porque o marido azul tem uma mentalidade de ordem hierárquica, os comentários dela soam para ele como depreciação. Tome nota disso. Os homens são mais vulneráveis a críticas quando estão relacionadas à questão de chefia. O cartão que ele vai guardar para sempre. Suponha que você seja uma esposa que confia em seu marido. Ele pode não ser o chefe da família perfeito, mas você está bem disposta a permitir que ele viva esse papel à medida que se submete à liderança dele. De que maneira você pode aplicar o que estou dizendo? Você pode mostrar-lhe o respeito por seu papel como cabeça e líder? Um dos métodos mais simples que sugiro para as esposas é enviar ao seu marido o que chamo de cartão de respeito. De acordo com a minha pesquisa, os homens raramente guardam cartões amorosos que a esposa envia para ele, com todos aqueles pequenos corações, beijos e outros comentários. Mas posso garantir que ele vai guardar um cartão no qual se leiam as palavras mais ou menos como estas. Estava pensando em você um dia desses, que você poderia morrer por mim. Este é um sentimento muito profundo para mim. Assine, com todo o meu respeito, daquela que admira você. Lembre-se, não assine com todo o meu amor. Ele sabe que você o ama. Assine com todo o meu respeito. Seu marido vai guardar este cartão para sempre. Você vai chegar perto dele nos próximos anos e vai encontrá-lo relendo este cartão. Por quê?
porque você falou do jeito dele, em sua linguagem natural. Falar com o marido em sua linguagem natural de respeito é de fato muito poderoso. Se você quer um casamento de amor e respeito, não discuta nem brigue por causa de ordem hierárquica. Seu marido vai sentir que você aprecia o desejo dele de proteger e prover quando você verbalizar sua admiração por ele por protegê-la e estar disposto a morrer por você, você elogiar seu compromisso de prover e proteger você e sua família, ele precisa saber que você não acha que isso é uma obrigação dele. Você mostrar simpatia quando ele revelar sua mentalidade masculina sobre posição, status, ordem de estar acima ou abaixo, particularmente no trabalho. Você nunca zombar da ideia de refugiar-se nele como seu protetor para evitar que ele despreze você. Você nunca, seja por linguagem corporal, por palavras, desprezar o trabalho dele ou o quanto ele ganha. Você estiver sempre disposta a acender velas figurativamente, como fez a esposa do Dr. Hill, quando eles não tinham condições de pagar a conta de luz, e você verbalizar de maneira calma e respeitosa as preocupações sobre finanças e tentar oferecer soluções sobre as áreas em que você pode cortar despesas. Especificamente sobre isso, o que vale como dica, grande parte das despesas da casa pode ser muito diminuída naquele lugar onde Deus nos confiou, que é a cozinha. Quando nós somos sábios na administração dos mantimentos, quando nós não jogamos alimentos fora, quando nós cozinhamos a quantidade certa para a família, quando nós damos atenção aos alimentos que estão na geladeira, que podem estar sendo utilizados, ao invés de comprar mais alimentos antes de verificar, fazer uma lista de compras antes de ir ao mercado e comprar aquilo que está na lista, ir ao açougue, ir à feira e comprar aquilo que a família vai de fato consumir, não comprar a mais para que se estrague. Deus nos deu, amadas, como um grande campo onde nós podemos ser canais de bênção para o nosso lar e para as finanças do nosso lar. Eu espero que esse áudio de hoje possa ter abençoado a sua vida. Eu espero que você possa estar contando para mim o que Deus tem feito na sua história, na sua vida, através da leitura deste livro. E nós continuamos amanhã. Deus te abençoe. Tchau, tchau.